Domingo, 9 de setembro. O Fantástico está no ar e fala agora sobre as investigações do atentado contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro. Quem é o agressor Adélio Bispo de Oliveira? E por que ele fez isso? Quinta-feira, em Juiz de Fora, Bolsonaro começou a caminhada cercado por uma grande multidão, como mostra esse vídeo de celular. Impossível uma proteção efetiva em meio a tanta gente. Às 13h45 da tarde, Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, apunhalou Bolsonaro. Ele foi preso na hora e confessou o crime. Adélio nasceu em Montes Claros, Minas Gerais. Os pais, que já morreram, trabalhavam na prefeitura como varredores de rua. Ele saiu de casa aos 17 anos para procurar trabalho e manteve, desde então, pouco contato com os 4 irmãos. A família se surpreendeu ao vê-lo na TV. A filha minha estava com a televisão ligada lá e eu não estava, não. Aí ela, pelo nome, ela foi falar, parece que é Tituca. O apelido dele é Tuca, né? O Fantástico conseguiu fotos do quarto de pensão que Adélio ocupava em Juiz de Fora. No dia do atentado, ele saiu daqui já com a faca enrolada em papel de jornal. Quem tirou a foto foi o militar reformado João Rosa. Você chegou a ver a faca embrulhada, então? Cheguei a ver, quem tá do meu lado, eu bati a foto, olhei, eu vi aquilo ali. O único de blusa, tava de blusa no meio da multidão, blusa preta, entendeu? Todo mundo no calor que tava, como é o cara não muda aquele de blusa. Aí isso chamou atenção, então? Me chamou um pouco a atenção, ainda olhei o bolso dele, ainda vi aquele movimento ali, entendeu? Vi um jornal ali, mas não tava muito bem embrulhado, tava muito bem dissimulado ali. Aí não deu para identificar a situação. Aqui, Adélio aparece ainda distante do candidato. As imagens seguintes mostram como ele foi se aproximando de Bolsonaro. Agora, Adélio está com os olhos fixos no candidato. Instantes depois, ele atingiu Bolsonaro com a faca, ainda envolta no papel de jornal. Logo depois do ataque, Adélio foi agarrado por pessoas que acompanhavam a caminhada e acabou preso pela polícia. Adélio Bispo de Oliveira prestou 2 depoimentos aqui na Polícia Federal. O primeiro foi no dia do atentado, o outro na sexta-feira, antes de ser transferido para o Presídio Federal de Campo Grande. O Fantástico teve acesso a tudo o que ele disse oficialmente para os investigadores. Com base nos 2 depoimentos, o Fantástico mostra agora em detalhes a versão de Adélio Bispo de Oliveira. Adélio contou que morou em Montes Claros, Joinville, Florianópolis, Uberaba e, por fim, Juiz de Fora, onde estava havia 2 semanas e meia, na versão dele, procurando trabalho. Esta mulher, que não quis se identificar, é a dona de um restaurante em Florianópolis, onde Adélio trabalhou por 2 meses. Ele sempre estava sozinho, eu nunca tive álcool. Nos depoimentos à Polícia Federal, Adélio contou que teve 2 motivações para o atentado contra Bolsonaro. Uma religiosa e uma política. Segundo ele, Deus teria mandado matar o candidato. Adélio disse que tentou matar Bolsonaro porque, sendo de esquerda, discordava do que acredita serem ideias de Bolsonaro contra homossexuais, negros, pobres e índios. Ele disse que essas são posições de extrema-direita. Adélio também contou por que saiu do PSOL, partido do qual foi filiado em 2007 a 2014. Ele queria se candidatar a deputado federal, mas, ao ser recusado pelo partido, se desfiliou. O envolvimento dele com a política começou antes, em setembro de 2005, durante os protestos contra o Mensalão, um esquema de compra de votos e parlamentares revelado durante o primeiro governo Lula. A partir daí, Adélio dá sinais de mania de perseguição. Diz que passou a ser perseguido por grupos políticos e membros da maçonaria. Com medo dessas supostas perseguições, ele fez um curso de tiro nesse clube, em São José, região metropolitana de Florianópolis. Conta que pensou em comprar uma arma, mas não conseguiu dinheiro para isso. O Fantástico teve acesso também ao depoimento de um dos seguranças de Bolsonaro. Ele disse que Adélio insistiu em tirar uma foto com o candidato, mas não tinha uma câmera e carregava na roupa um objeto envolto de um jornal. Este homem ajudou a socorrer Bolsonaro. Ele estava muito pálido, muito branco e, assim, o tempo inteiro mostrando que estava sentindo muita dor. Adélio Bispo de Oliveira é defendido por 4 advogados. Tem algum partido pagando para vocês defendê-lo? Nenhum partido, de forma alguma.
A Polícia Federal chegou a dizer que estaria investigando outras 2 pessoas. No depoimento ele deixa claro que agiu sozinho. Ele sempre deixa claro que agiu sozinho, desde o início. Ele premeditou o crime? Premeditou, certamente ele premeditou. Ele saiu de casa para cometer. A intenção era matá-lo? A intenção era matá-lo, certamente era matá-lo. O outro advogado de Adélio é Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, que já participou de casos de grande repercussão, como o do goleiro Bruno e da missionária Dorothy Stang, morta no Pará em 2005, por causa da sua luta contra o desmatamento. Alguma igreja pagou o senhor para fazer esse trabalho? Não. Somente essa pessoa. Eu acho que ela conhece a família, conhece o Adélio, mas o contato parece por conta de religião. Anos atrás, numa visita à família, Adélio deixou uma mala fechada. Dentro, apenas algumas roupas e uma Bíblia, como conta uma sobrinha dele. Uma coisa que eu fazia, que eu ficava o tempo todo lendo a Bíblia. Eu gostava de estudar a Bíblia. Segundo a família, ele passava muito tempo fechado no quarto, falando sozinho. Esta mulher conheceu Adélio há 24 anos, em Itajaí, em Santa Catarina, quando ele apareceu na casa dela vendendo livros. Ele era um rapaz de presença, um rapaz que a gente até só lembrava de ver o jeito dele, né, bem estudado, né? Sabia como conversar. Ela conta que Adélio sumiu por algum tempo e que quando voltou, dizia que ouvia vozes. Ele falou para mim que ele estava escutando. Fala baixo, você fala bem baixinho, porque eles estão escutando. Eu olhava, quem que está escutando? Ainda fui na janela, eu fui na porta. Quem que está escutando? Fala baixo. Nos depoimentos à Polícia Federal, Adélio Bispo de Oliveira disse que acreditava que, depois do atentado, seria fuzilado pela polícia e que não sairia vivo. Era uma missão suicida. Ele tinha certeza que iria lograr o intento dele, tanto quanto também teria sua vida ceifada. Olá, boa noite. Boa noite. O Fantástico apurou que Adélio Bispo de Oliveira frequentou a igreja missionária Resplendor da Glória de Deus, na cidade mineira de Montes Claros. Mas segundo uma pastora da igreja que preferiu não se identificar, há 6 anos ele não aparece por lá. A pastora nega que a igreja tenha contratado advogados para a defesa de Adélio. Ela também disse que a igreja não tem condições financeiras nem motivos para isso. A recuperação do candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, avança bem, segundo os médicos. Mas, de acordo com o último boletim, Bolsonaro apresenta uma leve anemia. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, continua internado na UTI do Hospital Albert Einstein. Segundo o boletim médico divulgado hoje, ele está estável e apresenta nítida melhora clínica e laboratorial, sem nenhuma evidência de infecção. O boletim informou ainda que o quadro abdominal apresentou melhora nas últimas 24 horas e que tem aumentado o tempo de permanência fora da cama e de caminhada. O filho de Bolsonaro, Eduardo, disse que, apesar da melhora, o pai ainda está muito debilitado. Os médicos falam que a recuperação dele está sendo boa, mas ele ainda está numa UTI, está um pouco amênico, está fraco, não dá 100%, né? Mas está melhorando bem. No fim da tarde, um segundo boletim informou que a paralisia intestinal decorrente do grande trauma mostra sinais de regressão. Os médicos acreditam que é possível que nos próximos dias a função intestinal se normalize e o paciente passe a ingerir alimentos por via oral. O boletim diz ainda que Bolsonaro apresenta uma leve anemia em decorrência do sangramento causado pela facada. Os investigadores da Polícia Federal querem descobrir como o agressor Adélio Bispo se manteve financeiramente em Juiz de Fora durante 15 dias, já que o último emprego dele foi em maio, e como alguém que ganhava um salário mínimo conseguia manter 4 celulares e um notebook. Esses equipamentos já estão sendo analisados. Os peritos querem saber com quem Adélio se comunicou antes do ataque a Jair Bolsonaro.